Boa tarde. Este vídeo destina-se principalmente a alunos do oitavo ano que estejam a estudar o diário ou então a qualquer pessoa que queira saber mais qualquer coisinha sobre o assunto. O que é um diário? Num diário relatamos experiências, ideias, opiniões, desejos, sentimentos e acontecimentos do dia a dia, ou seja, sobre o eu, mas também podemos escrever reflexões sociais, políticas, culturais, entre outros, o eu e a sociedade. Então, quais são as características do diário? É um relato pessoal escrito na primeira pessoa, principalmente do singular, mas também podemos dizer do plural, não é? Quando estamos, por exemplo, a falar da nossa família, podemos dizer nós. No passado predomina o pretérito perfeito e imperfeito, e no presente predomina, como é óbvio, o presente do indicativo. Deve aparecer por ordem cronológica com a data e o local. Portanto, nós geralmente escrevemos querido diário, mas antes disso escrevemos, por exemplo, Lisboa e pomos a data, não sei, hoje é 19, não é? Já nem sei, de janeiro de 2026. Tem um caráter intimista e confidente, ou seja, o diário é como se fosse um amigo, uma pessoa da família, a quem confessamos as nossas coisas e revelamos o nosso íntimo. O vocabulário é simples. Há a presença de um tu vocativo, portanto é o diário, não é? Querido diário, é um tu a quem a gente se dirige, como por exemplo, querido diário, mas por exemplo no diário da Anne Frank, ela chamava ao diário Kitty, porque para ela o diário era a sua melhor amiga. A linguagem é informal e expressiva, podem-se acrescentar desenhos, imagens, autocolantes ou washi tapes bonita, não é? Vocês podem agora usar o que quiserem. No final, o texto é assinado pelo autor do diário, pode ser em papel, num caderno ou até virtual, como por exemplo num blog. Hoje em dia as pessoas todas gostam de se expor e explicar tudo aquilo que fazem e é legítimo, toda a gente tem a liberdade de fazer o que quiser, como é óbvio. Tipos de diário. Eu tive aqui a fazer uma pesquisa porque eu acho que escrever é muito importante. Acho que toda a gente deveria ter, não digo um diário, mas pelo menos um caderno onde escrevessem todos os dias e podia ser qualquer coisa. E então eu tive aqui a fazer uma recolha de vários tipos de diários que há. Então podem ser reflexões diárias, descrever a manhã, a rotina ou a quebra da rotina, o tempo, o que se sentiu durante o dia, o que nos fez rir, o que nos perturbou, entre outros. Mas também pode ser uma lista de gratidão. Por exemplo, os meus alunos agora têm como trabalho de casa, durante uma semana, escreverem 3 coisas de que são gratos. E depois vou corrigir e é uma forma excelente de pararmos, não estarmos sempre a queixar daquilo do dia a dia, nunca estamos contentes, achamos sempre que nunca nada é o suficiente e fazer um diário de gratidão mostra-nos outra perspectiva da nossa vida, que afinal não é assim tão mal. Portanto, é reparar naquilo em que nos sentimos gratos em vez de nos fixarmos no que nos faz infeliz ou nos preocupa. É uma forma simples, é escrever apenas 3 coisas de que somos gratos por dia. Diário de sonhos. Por exemplo, há pessoas que têm sonhos muito amalucados, eu já tive, agora já não, mas é engraçado porque se a gente não escrever logo o sonho quando acorda, depois esquece. Então, há quem faça o diário dos sonhos, descrever os sonhos digno memória que tivemos de noite. Depois há quem tenha um diário de escrita criativa, responder a desafios literários ou simplesmente escrever pensamentos, poemas, pequenas histórias ou rimas. Portanto, vocês podem até escrever citações, coisas que vos animam, coisas que têm a ver com escrita. Diário de objetivos. Escrever o que queremos ser ou fazer, dividir em pequenos passos, gravar a evolução de forma a manter a motivação. Isso é muito importante para para aquelas pessoas que querem fazer muitas coisas e depois começam a, a procrastinar e a desistir. E se nós fizermos um pequeno diário, até pode ser num bloquinho mesmo muito pequenino, falando sobre a evolução, dividir a tarefa por várias etapas para não ser tão avassalador, isto é uma ótima forma. Diário de viagens ou de aventuras. Escrever pequenas viagens, colando bilhetes, postais, etc. E se vocês viajarem muito, é ótimo. Bucket list. Houve um ano que eu também fiz isto.
Eu fiz uma lista de mil e uma coisas que eu queria fazer em 2 ou 3 anos, já não me lembro. E é engraçado, quando a gente escreve as coisas que queremos fazer, parece que temos mais motivação para as fazer, porque muitas vezes dizemos, havíamos de ir tomar um cafezinho, ou hei de ir ver este museu, ou hei de ir ir para a praia com os meus amigos e não sei o quê. E depois acabamos por nos perder um bocado nas coisas e esquecemos das coisas que temos que fazer. Então a bucket list são as coisas a fazer no futuro, como por exemplo, as 100 coisas que queremos fazer antes de morrer. Isto não tem nada de mórbido, ok? É a gente fixar certas coisas. É evidente que se não as fizermos não vamos desesperar, né? Mas se fixarmos as coisas de antemão que queremos fazer, acabamos por nos organizar melhor para as fazer. Diário de memórias para recordar mais tarde. Colecionar memórias favoritas, aniversários, dias especiais, coisas engraçadas ou importantes, principalmente de coisas de família. Diário de gostos. É fazer listas daquilo que gostamos, por exemplo, filmes, músicas, livros, canções, comidas, lugares, etc. Muitas vezes as pessoas perguntam-nos: olha, qual é o teu filme, o teu top 10 de livros favoritos ou o teu top 10 de séries? E depois a gente começa a pensar e nem se lembra de nenhuma. E se fizermos assim umas listas, podemos sempre recorrer a elas. E depois, diário das ideias à toa, que é mais aquilo que eu faço, que é, posso escrever o que me dá na real gana, misturando um pouco de tudo o que está para aqui. Portanto, eu costumo ter um caderno onde vou escrevendo as coisas e já escrevi todos os dias, agora ando um bocadinho, como é que é de explicar? Hum, Tenho tanta coisa para fazer que é avassalador e às vezes perco-me um bocado e não sei bem. Pronto, deveria escrever mais. Então agora tenho aqui um bloco. Não escrevo todos os dias porque não tenho tempo. Antigamente eu ficava aborrecida quando não conseguia escrever todos os dias, depois desistia, mas agora não. E eu agora tenho noção das minhas imperfeições e que o tempo para mim é curto. E portanto eu agora escrevo quando eu quero e faço um trabalho bonito, uma coisa que seja agradável aos olhos, porque eu preciso disso, mas é evidente que vocês podem pegar num caderno e só escrever, e pronto, só escrever. E eu, como professora de português, queria mesmo incentivar-vos a todos, mas não estou a falar só dos miúdos, estou a falar dos adultos. Escrever é terapêutico. Se nós estamos muito tristes ou muito alegres ou parece que as emoções não conseguem ficar contidas no nosso corpo, estamos com raiva, a melhor forma de lidar às vezes com essas emoções e processá-las é escrever. Se nós escrevermos numa folha, é como se nós descarregássemos lá aquilo que nos perturba, aquilo que já não aguentamos, e o papel ajuda. É tal história, o diário é um confidente e o papel está ali a ajudar-nos e processamos as coisas. E por isso eu acho que toda a gente deveria escrever, já não digo um diário, agora está na moda é o bullet journal, portanto as pessoas fazem umas agendas incríveis. Eu, por exemplo, não tenho tempo, não tenho tempo para estar a desenhar e a fazer aquilo, mas podemos escrever quando podemos e escrever aquilo que é mais importante, porque a vida é tão acelerada hoje em dia que nós esquecemos, fazemos coisas às vezes espetaculares ou pequenas coisas que fazemos que gostaríamos de lembrar e depois não lembramos porque a vida passa a correr. E se as escrevermos num caderno, elas ficam lá e um dia podemos voltar atrás e consultar os cadernos e rever essas coisas e eu acho que é ótimo. Por isso, incentivo toda a gente a escrever. Espero que gostem aqui do diário e já agora. Vocês têm um diário? Vocês escrevem todos os dias? Gostava mesmo de saber. Então, até à próxima.